Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Mãe da Providência, providenciai. São Francisco de Assis, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, continuando ainda, partilhando com vocês e lendo o livro na missa, parte por parte. Deixa eu tomar uma água aqui. Partilhando com vocês o livro A Missa Parte por Parte, do Padre Luiz Schecknato, 17ª edição, da editora Vozes. Nós falamos sobre o sacerdote, as vestes e o altar. Desculpa aí. Agora nós vamos falar sobre os objetos usados na Santa Missa. Então tem um pequeno texto aqui, né? Deus fez o mundo com muito amor. Ele viu que todas as coisas criadas eram boas. Gênesis capítulo 1, versículo 25. Mas o pecado original trouxe a morte para a humanidade, além de causar uma ruptura com Deus e uma desarmonia entre as criaturas. Jesus, porém, veio recriar o mundo, restituindo a vida aos homens e reconciliando toda a obra da criação. As pessoas que mais se aproximam do amor de Deus sabem amar todas as criaturas, ao passo que as mais egoístas continuam depredando tudo. São Francisco de Assis conseguiu viver a fraternidade até com os animais e a natureza. Ele dizia: Mãe Terra, Irmão Sol, Irmão Lua, Irmã Água, e assim por diante. Vamos falar dos objetos litúrgicos e o seu uso. Na celebração eucarística, Jesus se oferece ao Pai por nós e reúne neste grande oferecimento a humanidade e toda a criação. Os reinos mineral, vegetal e animal, pois o Senhor é a terra e tudo que ela contém, o universo e seus habitantes. Salmo 24, versículo 1. Então vamos lá, eis os objetos usados na Santa Missa. Então, o primeiro objeto, o primeiro objeto sagrado que nós usamos na Santa Missa é a hóstia. E a hóstia, ela é pão de trigo puro, e aí você tem uma hóstia grande e as hóstias pequenas, A hóstia grande nós chamamos de hóstia magna, que é para o presidente da celebração, e as pequenas é para o povo. A do padre é grande para ser vista de longe, na elevação, e ser repartida entre alguns participantes da celebração, que ficam ali com ele no presbitério. O vinho é vinho puro, de uva, assim como o pão se muda no corpo de Cristo na consagração, o vinho se muda no sangue do Senhor vivo e ressuscitado. Outro objeto também usado é o cálice, que ela é uma taça revestida de ouro ou prateada. Nele se deposita o vinho a ser consagrado. Âmbula, também chamada de cibório, ela é semelhante ao cálice, mas tem uma tampa. Nela se coloca as hóstias. Após a missa, é guardada no sacrário, com as hóstias consagradas. Depois nós temos a patena. A patena é um pratinho de metal. Sobre ele se coloca a hóstia grande. Água. É água natural. Serve para purificar as mãos do sacerdote e ser colocada no vinho, umas gotas só, para simbolizar a união da humanidade com a divindade em Jesus. Também é usada para purificar o cálice e a âmbula. Pala é uma peça quadrada dura, um cartão revestido de linho, que serve para cobrir o cálice. Sanguíneo é uma toalhinha comprida, branca, serve para enxugar o cálice e a âmbula. Corporal é uma toalhinha quadrada, chama-se corporal porque sobre ela coloca-se o corpo do Senhor, âmbula e cálice no centro do altar. Galhetas
São como duas jarrinhas de vidro. Numa vai a água, na outra o vinho. Elas estão sempre juntas num pratinho ao lado do altar. Manus tergio. Vem da palavra latina manus, que quer dizer mão. É para enxergar as mãos do presidente no ofertório. Acompanha as galhetas. Missal. É um livro grosso que tem um rito da missa, menos as leituras, que estão num outro livro chamado Lecionário. Nosso missal é o romano, porque é aprovado pelo Papa, que tem sua sede em Roma, embora a missa seja na língua pátria. No caso do Brasil, o padre celebra em brasileiro, no Japão em japonês, nos Estados Unidos em inglês e assim por diante. Crucifixo. Sobre o altar ou acima dele deve haver um crucifixo, para lembrar que a ceia do Senhor é inseparável do seu sacrifício redentor. Na ceia, Jesus deu aos discípulos o sangue da aliança, que ia ser derramado por muitos para o perdão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículos 28. Velas. Sobre o altar vão duas velas. A chama da vela é o símbolo da fé, que recebemos de Jesus, luz do mundo, no batismo e na crisma. É um sinal de que a missa só tem sentido para quem vive a fé. Flores. Em dias festivos, pode-se colocar flores. O certo não é sobre o altar, mas ao lado dele, pois o altar não é para pôr coisas. Algumas observações. Dissemos que não se deve pôr muita coisa sobre o altar, sobretudo quando são objetos grosseiros e pesados. O que fica bem é a decoração com motivos litúrgicos, como o trigo e a uva, ou o pão e o vinho, além das velas e o crucifixo. Lembramos também que as flores são permitidas somente nos dias festivos. Na Quaresma, não se podem colocar flores. No Advento pode-se colocar, mas com moderação, para não se antecipar a alegria do Natal. Dos objetos mencionados para a celebração eucarística, nem todos são necessários. É claro que não pode haver missa sem pão ou sem vinho. Também o missal é necessário, a não ser que o padre saiba tudo de cor. Mas é meio difícil, a maioria acompanha tudo pelo, A maioria acompanha pelo missal, Deixa eu ver o que mais nós temos. Falar um pouco sobre o sinal da cruz. Espero que esse áudio não fique muito longo. Falar sobre o sinal da cruz, que é o começo da missa. Muitas pessoas de fé livraram-se do demônio fazendo o sinal da cruz na hora da tentação. São Geraldo Magela é um deles. Certa vez alguém o cercou junto a uma floresta. O santo fez o sinal da cruz e apresentou o crucifixo, invocando o poder de Deus. Imediatamente aquele bandido o deixou. Conta-se também que o famoso Constantino, imperador de Roma, teve um dia esta visão. Viu no céu uma cruz com a inscrição: com esse sinal vencerás. Com ele, deu-se a conversão do império. É bom lembrar que a cruz para nós cristãos não é mais aquele instrumento de morte e humilhação. É a cruz gloriosa de Cristo ressuscitado que venceu a morte. A igreja, casa de oração. É domingo, dia do Senhor. Que alegria, vamos à missa. Entremos com respeito. Junto à porta há um capacho para limpar os pés. Não podemos levar sujeira para a casa de Deus. O Senhor disse: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar onde pisas é santo. Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Nada de toco de cigarro, nem balas, nem chiclete, nem pipoca, nem sorvete. Lá no altar está o sacrário. Aí mora o dono da casa. A luzinha é o sinal da presença de Jesus. A luzinha que ele fala é aquela luzinha vermelha que fica acesa dentro das capelas onde tem presença eucarística. Nas nossas casas, nós temos as capelas e tem aquela luzinha vermelha que fica acesa constantemente para indicar que tem presença eucarística na casa. E nas igrejas, nas paróquias, também não é diferente. Então, por isso que quando nós entramos, nós fazemos uma genuflexão, isto é, dobramos o joelho direito até tocar o chão. É um gesto de adoração ao Senhor. A pessoa de fé entra na igreja alguns minutos antes de começar a missa,
para se preparar e participar melhor. Então, não é uma questão de hábito, não é uma questão de costume, é uma obrigação de todo católico cristão chegar alguns minutos antes de começar a missa e se preparar para participar da Santa Missa, né? Evitar chegar atrasado, então chegar um pouco antes. Ela se coloca, então nesses momentos em que a pessoa se coloca, né, se prepara antes de começar a missa, ela se coloca na presença de Deus e se desliga das preocupações que a pode distrair. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a segurança de minha vida. Frente a quem temerei? Salmo 27 ou 26, versículo 1. Que alegria estar na igreja, é um lugar de paz. Jesus disse, a minha casa é casa de oração. Lucas 19, versículo 46. Missa, a ceia de Jesus. Vai começar a celebração. É nosso encontro com Deus, marcado pelo próprio Cristo, que no fim da ceia disse aos discípulos, fazei isto em memória de mim. Lucas 22, versículo 19. Toca o sininho, anunciando que deve cessar a oração individual para começar a oração oficial da comunidade. Jesus é o orante máximo, que assume a liturgia oficial da igreja e consigo a oferece ao Pai. Ele é a cabeça da igreja e nós, os membros do grande corpo que é a igreja. Por isso, nos incorporamos a ele para que a nossa vida tenha sentido e a nossa oração seja eficaz. Ao lado do presbitério, né? O presbitério é aquela parte mais alta, onde o padre celebra a missa, surge o comentarista, né? O comentarista não deve chamar a atenção dos presentes sobre si, mas ser discreto, pois sua função é ajudar a comunidade a celebrar o mistério de Deus. Ele inicia com a monição ambiental, né? Faz uma saudação inicial e começa o comentário, convidando a Assembleia a participar da celebração e procurando criar um clima de oração e de fé. Pede a todos que de pé recebam o presidente da celebração com os ministros, mencionando o nome do presidente. Depois, logo em seguida, vem o canto de entrada e o sinal da cruz. Durante o canto de entrada, o padre que preside a missa, acompanhado dos ministros ou acólitos, dirige-se para o altar. Faz uma inclinação profunda, que nós chamamos de vénia, e depois beija o altar. O beijo tem um endereço, não é propriamente para o mármore ou a madeira do altar, mas para o Cristo, que é o centro de nossa piedade. Essa procissão de entrada convém que seja solene, passando pelo meio do povo, especialmente nos dias festivos. Em seguida, o padre dirige-se para as cadeiras que ficam diante do altar ou junto à estante ao lado. Aí o presidente faz o sinal da cruz e todo o povo faz com ele, mas sem dizer palavras. Responde isto sim, o amém. Essa expressão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem um sentido bíblico. Não quer dizer apenas o nome, como para nós ocidentais. Nome, em sentido bíblico, quer dizer a própria pessoa. Isso significa que nós iniciamos a missa colocando a nossa vida e toda a nossa ação nas mãos da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o sinal da cruz, esse sinal, lembra o nosso batismo, quando o Padre nos chamou, cada um pelo nome, e nos disse, nós te recebemos com grande alegria na comunidade cristã. Nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso, eu, teus pais e padrinhos, te marcamos agora com o sinal do Cristo Salvador. Em seguida, faz o sinal da cruz na fronte do batizando. Precisamos fazer corretamente o sinal da cruz. É uma coisa muito significativa. Quer dizer que nós colocamos a nossa vida debaixo da proteção de Deus e passamos a agir com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente que faz o sinal da cruz com um sentido de magia e superstição, nem faz direito à cruz, faz uma caricatura, como se estivesse espantando moscas. Às vezes o fazem com vergonha de serem vistos. Lembramos que não é preciso beijar a ponta da mão, nem fazer o sinal da cruz na hora de comungar, ou quando se faz a genuflexão. Se vivemos bem o sentido do sinal da cruz, começamos a ser santos. Então essa é a primeira parte, que a gente começa com o sinal da cruz. Eu vou parar por aqui. Se der mais tarde eu mando outro áudio, se não amanhã eu mando outro.
Mas começamos aí falando do sinal da cruz, a procissão de entrada, o comentário, o canto de entrada, a procissão de entrada do sacerdote, dos ministros, dos acólitos e o sinal da cruz. Amanhã, talvez hoje ou talvez amanhã, falaremos sobre os ritos iniciais da Santa Missa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.